Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio especial direto dos estúdios do Cinep-MG, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Eu sou Bruno Lira e ao meu lado está ela, Carolina, sócia consultora do Instituto Áquila, especialista em gestão educacional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando aqui com o Cinep e com todas as escolas aí de Minas, sejam públicas ou privadas, todas que nos assistem, né? Sensacional. Carol, indo direto ao ponto, porque a gente obviamente vai trabalhar aqui numa série, então você que está acompanhando a gente, fique atento que teremos mais episódios sobre esse bate-papo super interessante. Quero começar essa jornada trazendo um desafio para a mesa. A gente sabe que é urgente o gestor ter atenção sobre a sua gestão, sobre as suas práticas, sobre a organização estratégica da sua escola. Você, é óbvio, enquanto especialista à frente de uma grande instituição, trabalha não só com o público privado, mas também o público na questão da gestão educacional. Como é que você vê, Carol, os desafios hoje que a gestão educacional, e aí no caso as privadas, enfrentam e como elas precisam se organizar para enfrentar esses desafios do dia a dia? Bruno, hoje em dia eu falo que é primordial que essas instituições privadas elas tenham, no mínimo, um planejamento estratégico aí para ter um trabalho bem direcionado, né? E muitas escolas ainda não possuem esse plano estratégico, se possuem muitos ainda ultrapassados, feitos alguns anos atrás, e também não com uma visão completa, porque eu falo que o planejamento estratégico ele precisa ter não só a parte pedagógica, uma análise histórica do seu pedagógico, mas também do seu administrativo, do seu financeiro, para ter uma visão sistêmica e se planejar ali para o futuro. E muitas escolas não pensam nisso, então, às vezes fazem mal feito e quando fazem bem feito, às vezes morre aí no planejamento e não partem para execução. A execução do planejamento estratégico é tudo, né? Eu falo que 90% das estratégias elas falham pela sua baixa implementação. E na hora da execução, você conhece tão bem quanto eu, planejamentos belíssimos, muitas vezes as escolas têm, mas que ficam ali na teoria. Então, acompanhar essa execução, acompanhar o seu dia a dia, acompanhar a implementação, não só daquilo que está planejado, mas também dos indicadores que norteiam essa concretização do planejamento estratégico é fundamental até para saber se você está no caminho certo. Trazendo um pouco para o chão da escola, né, Carol? A gente sabe que alguns gestores hoje dormem em berço esplêndido, com toda tranquilidade, enquanto outros vivem de apagar incêndio, vivem de surpresas diárias. Você atribui essa apagação de incêndio dentro de uma escola, essa correria danada que muitos enfrentam, a falta de uma visão sistêmica de gestão, ou de fato toda escola é assim e a gente nasceu para apagar incêndio? Não, nós não nascemos para apagar incêndio, né? É uma falta de gestão mesmo. As pessoas, muitas do nível estratégico, acabam atendendo alunos que estão ali machucando, né? Que precisam de um socorro ali no atendimento e não focam de fato na sua função, sendo que a gente tem níveis e responsabilidades diferentes dentro da escola. Então, as pessoas precisam se planejar, precisam saber quais são as suas reais competências, né? Quais são as principais tarefas ali do dia a dia para exercer de fato a função a qual foi contratada. Então, para mim é uma falta de gestão clara. Você rolou a bola, então tem que chutar. Vou fazer a última pergunta desse primeiro episódio. Você que nos acompanha sabe, vai ser uma série, então vamos para a última. Carol, você disse focar na sua função. A gente sabe, eu que acompanho muito o seu trabalho, o trabalho que o Instituto Áquila vem desenvolvendo com as escolas, a gente sabe que tem gente que tem função estratégica, tem gente que tem função tática e tem gente que tem função operacional. Geralmente, a alta gestão, o C-level da escola precisa se concentrar naquilo que é estratégico. Mas eu sei que tem indicadores que vocês trazem para o mercado que demonstra muitas vezes o descaso, não só o descaso, mas o mergulho do operacional que afasta a estratégia. E aí, esse cara está no caminho certo?
Não, a gente precisa ter os indicadores claros e temos os indicadores estratégicos, os táticos e os operacionais, né? E para que o estratégico funcione bem, a operação precisa estar funcionando bem, precisa estar acompanhando aí seus dados, né, os seus indicadores, professores em sala de aula, precisa saber como que estão os seus alunos em termos da aprendizagem propriamente dita, né? Não somente, eu hoje, se o bimestre ou o trimestre terminasse agora, eu teria tantos % de alunos aprovados. Poucos sabem disso. E os que sabem não preocupam em aprofundar mais essa análise, né? Então, desses alunos que eu tenho aprovado ou que estão com dificuldade, eles estão com dificuldades em quais habilidades, em quais escritores, para poder fazer um trabalho direcionado. Eles não estão preocupados com isso. E muitas vezes os gestores que estão ali no nível estratégico, pelo fato dos operacionais não estarem preocupados com isso, também se preocupa com isso, se preocupa com os indicadores táticos e com os indicadores estratégicos também, só que os estratégicos acabam ficando em segundo plano, né? Hoje, assim, o grande risco da escola é essa gestão por achismo. E, assim, em todos os níveis, desde o nível do dia a dia até grandes gestores que querem, assim, fazer uma expansão, né, da sua própria rede ou está deficitário, eles precisam agir de uma forma estratégica, mas não sabem por onde começar, porque nem conhecem os números. Existem muitos gestores que querem, às vezes, abrir novas unidades e vai com a bola no peito, assim, enfrentando, mas não sabe nem o fôlego financeiro que tem para isso, né? Isso acaba sendo muito perigoso. E falando das tarefas, Bruno, que eu acho muito arriscado, principalmente as escolas de pequeno porte, as escolas familiares, que tem muitas pessoas da família nessas funções, né? E aí acaba que vira uma relação mais pessoal do que profissional. E isso, para essas escolas, é um risco principalmente agora no mercado tão competitivo, onde as grandes redes têm tomado conta aí, né, do mercado e as escolas pequenas cada vez mais desafiadas a sobreviverem, né? Então, se não profissionalizarem a gestão e não definirem bem, claro, o papel de cada um, junto com seus indicadores, né? Porque a gente precisa medir tudo que a gente faz, quem não mede não gerencia, e aí essas escolas estarão fadadas aí a um futuro muito incerto. Gente, como é bom conversar com especialista, com quem sabe, e é isso que o Cinep quer. Então, a gente continua com a nossa série, ela se encerra aqui. Então, você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixe um comentário. Quem sabe até o próximo episódio a gente responde para vocês. Gente, você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco sempre aqui no nosso canal no YouTube. E lembre-se sempre, o Cinep está a serviço das escolas particulares de Minas Gerais. Se você ainda não é associado, associe-se, porque o Cinep, o Áquila, tem com certeza soluções que vão melhorar a gestão da sua escola. Fique com a gente, obrigado e até a próxima.